Meus prezados irmãos, meus queridos amigos, nós estamos meditando no texto de Marcos, Jesus a caminho da cruz. Estamos meditando então sobre a trajetória fascinante da caminhada de Jesus Cristo até a cruz. E a cada vez que a gente vai lendo o livro de Marcos, nós vamos percebendo as experiências das pessoas que na época de Jesus puderam ter esse privilégio maravilhoso de ouvir a Jesus, de estar ao lado dele, de poder perceber a ação dele na vida das pessoas. Já vimos que Jesus nos convida para que nós possamos ser seus discípulos, para que nós possamos, enquanto estivermos nesse mundo, testemunhar do amor de Deus por cada um de nós. Mas no texto de hoje, Marcos capítulo 2, de 1 a 12, é uma história fascinante. E para mim, a história de hoje é esse fato histórico na vida de pessoas que puderam ouvir o que Jesus Cristo estava realizando. E a gente percebe também que nós encontramos pessoas que gostariam, estavam sempre prontos, atentos, ouvindo, querendo participar. E aí o texto começa assim: e ele, estando alguns dias, ele entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa, a casa que Jesus vivia hospedado. Jesus não tinha uma casa, mas ele estava hospedado sempre em Cafarnaum. E estando hospedado ali em Cafarnaum, a gente percebe que as pessoas se aproximaram, as pessoas queriam ouvi-lo, as pessoas queriam estar perto dele. E diz o texto que daqui a pouco já não havia lugares na porta, do lado de fora. As pessoas pelo menos queriam estar próximo de Jesus. Então assim começa a história dessa caminhada de Jesus para a cruz. Ele estava ali então a ensinar, estava ali para estar compartilhando do amor de Deus. Mas o texto mostra um outro lado, porque 4 homens, 4 pessoas, aqueles homens decidiram e eles lembraram que eles tinham uma pessoa que a gente entende que seria um amigo, alguém importante na vida deles, e eles então percebem que aquele amigo estava perdendo o privilégio de conhecer quem é Jesus. Eu fico pensando, meus irmãos, meus prezados, que nós também temos amigos que nós amamos, que nós gostamos, e às vezes nós ficamos pensando que os nossos amigos estão perdendo o privilégio de conhecer quem é Jesus, conhecer assim de coração, de saber quem é Jesus. Aqueles homens então, eles tomaram uma decisão: vamos levar o nosso amigo até Jesus. Aquele homem estava paralítico, aquele homem não podia andar, e aquele homem se deixou se levar pelos seus amigos. Eu fico imaginando que os amigos devem ter contado história de outras pessoas, devem ter contado o testemunho de outras pessoas que puderam ter o privilégio de estar próximo de Jesus, porque a princípio o texto não fala que aqueles homens estavam levando para que Jesus pudesse curar o seu amigo, mas o texto nos indica que aqueles homens queriam levar o seu amigo para que o seu amigo também pudesse ouvir. Meus prezados, muito importante que a gente possa levar os nossos amigos para que eles possam ouvirem. É muito importante que a gente possa levar o nosso filho, as pessoas que nós amamos, para que eles possam ouvir de Jesus o que Jesus tem para a vida deles. E interessante que a história vai sendo narrada, e aqueles homens, ao chegar próximo da casa, ele percebe que tem uma multidão, muitas pessoas. Meus prezados, você não sabe o privilégio de o que é estar diante de Jesus, ouvindo, com o povo de Deus, com o povo que ora, com o povo que adora o Senhor, com o povo que canta, um povo que voluntariamente se reúne diante dos locais que Deus tem escolhido para o seu nome ser honrado e glorificado. Ali estava então uma multidão, ninguém queria arredar pé, ninguém queria deixar o seu lugar. As pessoas estavam ali porque elas tinham necessidade de estarem diante de Jesus. Aqueles homens então chegaram àquela casa e percebem que há uma dificuldade a ser vencida.
já tinham vencido uma dificuldade de trazer o paralítico até a casa. E agora tem outra dificuldade. Não tem como colocar o homem diante de Jesus. Aquele homem estava deitado e não tinha como aproximá-lo por conta das pessoas. Aqueles homens então decidiram, eles observaram que aquela casa poderia ter um outro acesso. E eles então decidiram de levar aquele homem para a parte superior da casa. Eu fico imaginando que ao momento ali que eles destelham a casa, eles descobrem uma maneira de introduzir. Eles percebem o cômodo onde Jesus estava e eles conseguem fazer um buraco e de uma maneira com muito sacrifício, eles começaram a baixar o leito do paralítico que estava deitado para colocá-lo diante de Jesus. A nossa função, por mais que a gente possa pensar que é um sacrifício, nossa função é somente colocar a pessoa diante de Jesus. Jesus sabe o que cada pessoa necessita. Às vezes nós não sabemos o que a pessoa necessita, mas Jesus sabe. E Jesus sabia o que aquele homem necessitava. Porque aqueles homens não sabiam o que estava no coração daquele paralítico. E Jesus, tudo indica que ele olha e vê 5 pessoas exercendo a fé, exercendo aquela função nobre de levar alguém até Jesus. Aí Marco registra que Jesus viu a fé. Meus prezados, Jesus vê a nossa fé. Jesus vê a tua fé. Jesus vê aquilo que você está passando e Ele pode te socorrer. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, Jesus trata aquele homem de filho. Jesus percebe no coração daquele homem que ele tinha um problema muito sério, o problema de cada um de nós. O problema é o pecado. O pecado nos afasta, o pecado dificulta o nosso relacionamento com Deus. O pecado tira a nossa alegria, o pecado nos envergonha, o pecado coloca a gente longe dos propósitos que Deus tem para cada um de nós. Jesus olha para aquele homem e fala assim: filho, perdoados estão os teus pecados. E ali, em volta de Jesus, estavam ali os escribas, estavam ali aquelas pessoas começaram a pensar: quem é que pode? Jesus não pode estar... Jesus está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecado senão Deus. Só Deus, é uma verdade. Realmente, somente Deus é que pode perdoar pecado. Mas Jesus, sendo Deus, porque a Bíblia mostra para nós que Jesus também é Deus, e Marco vai colocar Jesus conhecendo que eles estavam no seu pensamento, discutindo, pensando que Jesus não poderia estar perdoando o pecado. Então Jesus está ensinando aqui para nós, para mim e para você, que Ele pode sim perdoar pecado. Ele veio para nos perdoar os nossos pecados. Ele disse que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados, ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda. Então, para que vocês possam saber que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E Jesus exerceu então a sua autoridade de perdoar o pecado daquele homem e deu autoridade para que ele pudesse ser curado. Aquele homem se levanta daquele leito. Eu fico imaginando que agora 5 pessoas voltam para casa na alegria de conhecer Jesus, alegria de confiar em Jesus, alegria de perceber que Jesus é o Filho amado de Deus, que está obedecendo o plano de Deus de estar vindo a esse mundo para nos alcançar. Jesus, caminhando para a cruz, Ele atende necessidade de amigos, Ele atende necessidade de pessoas que não poderiam estar fazendo suas vidas por conta do pecado. Então, se você tem uma situação difícil, ore e peça perdão a Deus, peça para que Ele lhe perdoe em nome de Jesus. Jesus, caminhando para a cruz, Ele nos perdoa. Jesus, caminhando para a cruz, Ele nos recebe, Ele nos permite uma vida normal diante do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e permita que nós possamos compreender a caminhada que Jesus fez até a cruz por causa da nossa vida, por causa do nosso pecado, que nós nos rebelamos contra Deus. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, destituídos estamos da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Que Deus te abençoe, que você possa compreender o plano de Deus de enviar Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Que Deus abençoe a todos. Nós oramos dessa maneira. Amém.